E, por último, chegamos à aula 6. Né? Por último, chegamos à aula 6. Nessa aula também é sobre Jogos Olímpicos, Olympic and Paralympic Games, Jogos Olímpicos em língua inglesa. Vamos lá. Atividades. Leia abaixo dos textos da página de abertura do site oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio e circule os cognatos. Gente, palavras cognatas nós já estudamos lá no 8º ano. Né? Eu falei para vocês que em inglês existem as palavras cognatas. As palavras cognatas são aquelas palavras que parecem com o português e têm o mesmo significado de uma palavra em português, como, por exemplo, education, é educação, tá? Period, é período. Student, é estudante. E por aí vai, tá? Por exemplo, aqui nós temos algumas palavras cognatas. Olympic, é olímpico. Né? E aí, mais algumas palavras que vocês vão encontrar aqui, que são palavras cognatas. O que chama a atenção para vocês? Letra A. Aqui no texto, vocês vão apenas fazer o seguinte, circular. Primeiramente, vocês vão apenas circular as palavras que são cognatas. E como eu já expliquei, cognatas são aquelas palavras que parecem com a língua portuguesa, com as da língua portuguesa e têm o mesmo significado. Ok? E aí, na letra A, o que nos chama a atenção no título dessa publicação? O que chama a atenção nesse cartaz? O que está chamando a sua atenção no título? Né? E aí, a letra B, o que quer dizer o trecho? Tóquio 2020, we bring together athletes from all over the world, helping to reunite a scared world. O que quer dizer o trecho, esse trecho? O que significa esse trecho? Qual é a tradução? O que se está dizendo aqui em inglês? E aí você vai dizer isso aqui, o que significa isso aqui em português, ok? Os Jogos Olímpicos também são intimamente ligados com os Global Goals, as 17 metas, em vários aspectos e metas. Por exemplo, reduce inequalities, atletas de diferentes culturas, localidades de todas as cores, gêneros e diferentes talentos vindos de muitos países têm a oportunidade de participar. Além dessa, outras metas estão sendo alcançadas, como, por exemplo, os atletas que irão participar dos Jogos Olímpicos, como a tenista Naomi Osaka, que nos traz uma mensagem especial de inspiração. Leia o texto. Então, o trecho abaixo é sobre essa atleta aqui, ó. Naomi Osaka, who is looking forward to taking part in the first Olympic Games after her 4th Grand Slam at the Australian Open last month, is particularly proud of the work being done on promoting gender equality. E aí, vocês vão ler esse texto aqui para saber quem é essa pessoa, né? O que esse texto está falando sobre essa pessoa aqui? A tenista Naomi Osaka, certo? Questão 2. Quais trechos da fala de Naomi Osaka ilustram que o esporte contribui para uma sociedade mais inclusiva? E aí você vai retirar o texto aqui que ela fala que o esporte contribui para uma sociedade mais inclusiva. Questão 2. Questão 3. Eventos como as Olimpíadas e outros eventos globais, como as Assembleias da ONU, têm o inglês como língua oficial. O evento, as Olimpíadas, é onde tem o inglês como língua oficial. Os eventos da ONU têm o inglês como língua oficial. E mais outras situações, né? O inglês é a língua dos negócios, o inglês é a língua das viagens, é a língua do turismo, é a língua dos estudos.
Enfim, pelo contexto, podemos entender vários códigos e palavras. Assiste e acompanha as notícias e os Jogos Olímpicos e liste todas as palavras que você observa que aparecem faladas ou escritas em inglês, tanto na abertura, nas placas, nas regras, no placar, etc. Aproveite para praticar as habilidades e aprender mais. Então, vamos analisar se acontecer, né, os jogos e vocês estiverem nesse recesso, ou então essa atividade, essa questão pode ser respondida depois, ok? Questão 4. Observe os ícones dos Jogos Olímpicos abaixo, circule o que você já conhece, que já conhecia, pesquise sobre 5 modalidades que você ainda não conhece, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Aproveite para assistir aos Olympic Games pela TV, enquanto estuda e constrói seu próprio conhecimento. Então, como é que vocês vão, essas imagenzinhas, vocês tentem ampliar no celular de vocês, para ver se vocês conseguem, mas pela imagem já dá para perceber o que é, né? E aí vocês vão tentar ver quais são, se você já conhecia ou não, e fazer uma listinha para vocês, tá certo? Aqui nós temos sobre a meta, né, 17, Partnerships for the Goals. We must make sure we meet these goals by 2030. E aí nós temos que ter certeza de encontrar essas metas, de que essas metas, né, sejam cumpridas até 2030. Mas vamos ver se a gente vai conseguir. Então, they must be included in national plans. All countries must work together to implement the goals. Policies and laws based on 17 goals. Então, a galera está aqui, as crianças estão aqui, né, em cima da Terra, e a Terra ali, né, feliz da vida, porque elas estão todas discutindo como essas metas elas podem ser incluídas pelos países, enfim. Então, isso é uma discussão, uma conversa, e aí vocês leiam essas frases, essas palavras que as crianças estão discutindo para tentar entender. Tá? Não é preciso responder nada sobre, porque termina aqui. A aula 6 termina com esse textinho aqui. Esse é um texto para a compreensão de vocês, para curiosidade, tá? E leitura, ok? Sobre as metas globais. E aí, gente, com esse desenhozinho, com as crianças aqui, né, se divertindo, eu me despeço, né, e até um próximo encontro. Sim, lembrando, todas essas atividades dessas aulas que eu falei aqui, vão estar disponíveis na sala online. Eu vou disponibilizar o vídeo desta conversa para vocês, tá? Mas o que vocês não devem deixar de fazer essas atividades. Professora, é para passar para o caderno, é para passar o que for de atividade. E em relação à aula, você anota a aula, anota o tema e as atividades. O que for de conteúdo, só se for importante e você quiser escrever. Mas, por exemplo, essas imagens, esses textinhos, não é preciso. Agora, você precisa baixar o PDF para o seu celular ou computador, ou deixar salvo, né, para não ter que estar precisando da internet, para ficar entrando, fazendo atividade e a internet cair e tal. Não, você baixa o PDF, deixa o PDF salvo no seu celular e você vai acessando para fazer as atividades. Vai fazendo aos pouquinhos. Não precisa fazer tudo de uma vez, porque eu só vou corrigir, só vou ver com vocês quando nós voltarmos do recesso. Lá para o dia 14 de julho,
certo? Então, até lá. Boa noite e bom final de semana e bom recesso. E descansem, ok? E aí, para vocês fazerem essas atividades, como é que vocês vão fazer? Vocês podem fazer aos pouquinhos, tá? Não precisa fazer tudo de uma vez, senão vocês vão ficar muito cansados. Mas um pouquinho hoje faz uma, hoje faz a atividade uma, amanhã faz a outra, e aí vai fazendo por etapas, para não ficar muito cansado, beleza? Mas contanto que faça e estude, tá? Então, até a próxima. Bye, bye.